Olá, hoje é 18 de maio de 2023 e o Grupo de Conjuntura recebe hoje aqui no seu podcast a ilustre presença do nosso professor do Instituto de Economia, nosso colega Hélder Queiroz. E toda vez que há uma questão aí nessa área de energia, sobretudo de petróleo, ele vem aqui para nos socorrer na análise da questão. E, obviamente, todos estamos acompanhando aí o fato de que a Petrobras recém anunciou uma mudança na sua política de preços, né? Que não é muito fácil da gente entender o significado e o alcance, né, dessa mudança. O comunicado não foi tão claro assim. O presidente Lula saudou a mudança como o início do processo de abrasileiramento dos preços, né? É, e muitos analistas consideram que, por outro lado, que não é isso, que houve uma mudança, mas que é mais superficial e que, no fundo, tudo continuará como antes. A Maria Cristina Fernandes, inclusive, citou o Lampedusa, né, um dos personagens que, num dos seus livros, diz que é preciso que tudo mude para que todas as coisas fiquem como antes, né? Por outro lado, outros não. Outros acham que realmente houve uma mudança, vai haver muito mais discricionariedade por parte da Petrobras, e diante de pressões, etc. Você pode ter uma política que possa causar danos financeiros à companhia. Tem esse debate. Essa seria uma primeira questão aí para o Helder. Uma outra questão que eu colocaria é o fato de que, junto com o anúncio da nova política, houve uma redução no preço dos combustíveis, né? Isso pareceu algo ligado à nova política, né? Porque foi logo em seguida, mas, segundo muitos, essa redução é compatível com a velha regra, com a PPI. Então, Helder, você está aí com a palavra e a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Francisco Eduardo. Boa tarde, Lígia. Sempre um prazer estar aqui. Minha carteirinha de sócio do Grupo de Conjuntura segue na validade, então estamos aí Totalmente. prontos para conversar, né? Então, essa é uma semana importante, né, do ponto de vista de uma questão que passa tempo, sempre permanece nas pautas, né, por conta do aspecto crítico, né, que se tem com relação aos reajustes dos combustíveis, sobretudo também seus impactos macroeconômicos, na inflação, na arrecadação, etc. Né? Então, em primeiro lugar, assim, vamos pelos aspectos que eu considero positivos. Tem dois compromissos que foram fixados e que me parecem importantes a gente sublinhar aqui. Primeiro, é que não vai se abandonar um certo alinhamento, né, com relação às flutuações do preço do petróleo e dos demais combustíveis no mercado internacional. Né? Isso foi dito, vai ser mantido, se daqui a um tempo a gente olhar, pelo menos é um compromisso. A curva de comportamento com relação a esses preços estarão, de certo modo, alinhados, mesmo que não exatamente no valor PPI. Né? O segundo ponto é que também, isso até apareceu meio nas entrelinhas, mas também foi feito um compromisso de que, entre reajustes, a empresa não iria internalizar produto com prejuízo. Né? Ou seja, né, ao contrário do que já foi feito lá há 10 anos atrás, você trazia produto importado, né, e aqui marcava um preço menor do que importado. Isso levou
aos prejuízos que todos sabemos, né? E esse é um ponto, perdão, muito sensível, porque, especialmente para o diesel, a gente depende de 25% das importações, né? A Petrobras não está sozinha nesse mercado e, portanto, é fundamental que os importadores também tenham um papel de garantia, como já falamos até aqui outras vezes, de segurança do, do abastecimento, né? Unindo os dois pontos que você, Francisco Eduardo, mencionou na introdução, por outro lado, também acho que esses dois compromissos pareceram, né? Por outro lado, houve um timing político de anúncio perfeito, praticamente, porque permitiu o anúncio dessa redução no momento do anúncio da nova estratégia comercial, né? Como a empresa está titulando, né? Então, isso possibilitou, inclusive, dar uma imagem positiva para essa questão, né? Agora, o ponto principal, e você também, Ampassa, mencionou, é que o comunicado é muito confuso, né? Eu não tenho ainda certeza se a Maria Cristina Fernandes, como você mencionou, está totalmente certa, porque acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ver a frequência e quando virão os próximos reajustes, mas eu poria um ponto de interrogação nisso, porque, na verdade, a gente não sabe mesmo qual vai ser o critério, quais vão ser os parâmetros que vão ser utilizados. Se falou também um pouco de preços regionais, como isso vai funcionar, etc. Então, é, realmente ficou bastante obscuro, né? No início eu achei que não estava entendendo nada, mas depois Era isso fiquei um mesmo. pouco mais confortável que eu não estava sozinho, né? Mas realmente o comunicado é muito confuso, né? Acho que nesses últimos tempos houve essa espécie de demonização do PPI. O PPI é uma referência internacional, né, de preço, né? E acho que a gente pode dividir a aplicação do PPI quase que em três períodos diferentes, né? O primeiro lá que veio quando assume Pedro Parente, já em 2016, e que você teve uma frequência, às vezes tinha dois, três reajustes numa semana, né, para adequar o preço, né? Esse mecanismo nunca me pareceu adequado, nem necessário, né? E ele se mostra sempre frágil, especialmente do ponto de vista político, e ele não passa nunca no teste, que é o seguinte: quando, em determinado período de tempo, há uma subida expressiva do preço do petróleo e uma desvalorização cambial, ou seja, quando as duas variáveis vão juntas, né, é um problema enorme, porque tem um impacto de expectativa de ampliação de inflação e insatisfação tremenda dos consumidores. A crise que veio em 2018 dos caminhoneiros nada mais foi do que isso, né? Depois tentou se remendar isso com a participação do Tesouro, vocês devem recordar bem, etc. A partir daí, o ritmo de reajustes até diminuiu, e depois, agora, no 2000, metade de 2021 e 2022 praticamente inteiro, com o período eleitoral, os reajustes aí tinham nada a ver com o PPI. Assim, poderia usar o PPI, mas, para vocês terem uma ideia, eu fiz a contabilidade aqui, em 2020, você já teve um número menor de reajustes, mas eles foram 36, para cima e para baixo, uns para cima, alguns para baixo. Em 2022, só 8. Então, a frequência dos reajustes foi menor, mas a gente teve impacto de aumento do preço do petróleo. De novo, né, você tem problemas com relação ao teste. Uma coisa que as pessoas esquecem é que quando o, o preço cai,
significativamente, e como é uma commodity, ele está sempre flutuando, o PPI é uma boa referência, né? Uma referência adequada, né, para baixo, né, que é relativamente simples de comparar. É claro que, como eu falei, como são preços sensíveis na economia, né, ele não resiste ao teste, né, de desvalorizações rápidas e de magnitude elevada quando vão aumentando o preço do petróleo, o câmbio vai se desvalorizando, né? Então, o que eu acho que a gente vai ter que aguardar é, primeiro, né, quando vai ser o próximo reajuste. Uma coisa que vocês sabem que eu sempre critiquei era a falta de transparência com relação a esse aspecto em particular, né? Eu não vejo nenhum problema da empresa do porto da Petrobras ou haver uma solicitação de que haja uma fixação de uma data para isso, até para não ter reajuste, se for o caso, né? A gente sabe que de 45 em 45 dias o Copom se reúne e, e marca Selic, né? Às vezes sem com uma variação, às vezes zero, às vezes aumenta aqui, ali e tal. E, obviamente, vão ter os critérios técnicos, mas a gente não tem periodicidade nisso, fixada. Aliás, isso foi dito explicitamente, que não haverá periodicidade, eu acho ruim, do ponto de vista da transparência, até porque pode desorganizar um pouco a cadeia do suprimento via importação, né? E, além disso, a gente vai ter que aguardar para ver como vai ser apresentado, né, se vai ser apresentado o cálculo com relação a esse novo mecanismo que pretende usar preços de referência diferentes em diferentes regiões. Então, de todo modo, uma coisa é certa, vai ficar mais complexo, né? Vai ficar mais complexo tanto de entender quanto de aplicar. Essa é uma primeira, falei até muito, mas uma primeira pincelada geral. Helder, justamente essa última questão que você colocou aí, né, que quer dizer, a minha impressão, pode ser que eu esteja errado, mas é que ficou menos transparente no seguinte sentido, que antes, mesmo que não cumprisse exatamente a PPI, etc., mas quem está vendo de fora, o analista, tem essa referência. Eu sei quanto é que está variando o preço do petróleo e a taxa de câmbio. Então, eu digo, bom, a Petrobras está segurando um pouco, tá? Né, já corrigiu o que estava atrasado. Tem essa condição de avaliar. Quando você aumenta muito o número de variáveis, e se você não sabe a ponderação exata de cada. Eu não sei se isso ainda vai ser anunciado. Se não sabe a ponderação de cada uma, você perde um pouco essa capacidade. Então, eu concordo com você. Tudo depende de como é que vai ser conduzida a política na prática daqui para frente. Isso é que a gente vai ter que acompanhar e é a partir daí que a gente vai ter as condições, né, de ter essa avaliação. No meu entender, quer dizer, o momento crítico porque hoje está muito favorável. Acho que foi muito favorável o momento para De você. novembro para cá, caiu de 95 para 75 o barril. Provavelmente isso aí continuará dada o estado de fraqueza da economia mundial, etc., né? Mas, em algum momento no futuro, quando houver uma pressão sobre o preço da taxa de câmbio, etc., e o petróleo começar a subir no mercado internacional, aí acho que vai ser a prova de fogo, né? Aí é que a gente vai ver, de fato, como é. Aí vai haver uma pressão muito grande, como sempre aconteceu, como aconteceu no Uhum. governo passado e no retrasado, etc., uma grande pressão para que a Petrobras não reajuste, né? Então aí vai ser, acho que, a prova de fogo, né? Então, nesse momento, isso que eu queria te falar, aparentemente os preços continuam alinhados ao internacional, né? Até porque eles estavam acima, Estavam preços acima. domésticos estavam acima do preço internacional
Então, esse reajuste você trouxe para uma referência que está mais ou menos ali. Nós também, o anúncio também não abandona totalmente o PPI, é por isso que fica também um Sim. pouco confuso. Eles falam assim, não, vamos olhar, mas vão ter preços, outras variáveis que a gente vai considerar, com relação à logística interna aqui, aos custos de produção daqui, etc. Então, a gente vai ter que esperar. Um outro momento crítico vai ser julho, né? Quando provavelmente vocês vão me chamar de novo aqui, porque julho a gente vai ter, a princípio, né, o retorno da tributação, né, em cima Isso. de ICMS, etc. Então, vai ser um outro momento aí de teste, né, dessa nova estratégia comercial da Petrobras. E, sobretudo, até lá, a gente vai ter também uma ideia de como vão estar se comportando os importadores. Notem bem que esses importadores, como eu já falei, cumprem um papel importante, isso é que me preocupa, na segurança do abastecimento. Não pode esquecer disso, né? E só que a logística disso tudo também demanda um certo nível de investimento. Alguns já estavam pensando em expandir por terminais, e o resto da logística de dutos para movimentação, etc. Imagino que haja agora um certo ponto de interrogação para, pelo menos, saber como vai ser na prática, né, o processo de reajuste nos próximos meses. Você Ah, acha que então, essa reoneração dos tributos vai compensar mais ou menos uma redução que estaria com a nova política? Como que você tem como avaliar esses dois efeitos que são contrapostos? O ministro da Fazenda se mostrou bem otimista com relação a esses efeitos, mas eu lembro o seguinte: eu acho que eu devo ter até feito alguma careta aqui quando Francisco Eduardo falou: não, mas o preço vai cair. Eu sempre sou muito cauteloso com relação ao preço do petróleo, né? O contexto geopolítico também sempre cumpre um papel, joga um papel decisivo. Então, é claro que eu concordo com vocês que a economia mundial está num ritmo que tem sinalizado e explica, inclusive, essa redução que a gente mencionou nos últimos meses do preço, né? A se comportar assim, acho que isso vai dar, digamos assim, um certo conforto, né, para o governo com relação à aplicação da estratégia comercial nova da Petrobras, né? Agora, e depois vamos ver, assim como as outras regras, se o teste que o grande teste é quando o preço aumenta, né? Quando o preço está baixo, né, aí até eventuais problemas, distorções ou efeitos negativos aqui e ali que poderiam ser identificados nessa regra, tendem a ser atenuados se o preço do petróleo continuar nesse patamar ou passar a flutuar menos e ficar aí nesse patamar em torno de 75, que está por agora. o Helder, vamos correr aqui que eu fui um pouco economicista, né? Eu sempre estou mais oferta e demanda, e você levantou a questão, claro que no caso do petróleo, a questão geopolítica é fundamental, isso aí pode trazer uma surpresa, enfim, a qualquer momento. Mas, de Até qualquer porque a maneira, OPEP não está gostando muito dessa queda, né? é Então, verdade. É, esse papel da OPEP mais e a OPEP mais que junta a Rússia e aí pronto de cara já estamos na arena geopolítica por conta da continuidade do conflito. Isso aí pode ter algum impacto, né? Hoje a dependência das receitas de exportação dos países da OPEP é muito grande e cair US$ 20 frustra expectativas de aplicação dessa renda petrolífera nas respectivas economias nacionais, né? Eles já tentaram 2 ou 3 semanas atrás, não, reagir, mas depois não tiveram tanto. O efeito foi se diluindo, não, da OPEP. Sim, sim. Mas não quer dizer que vai parar aí, né? Vai para aí. bom, já fica então o convite para julho.
Quando nós teremos esse primeiro testezinho aí da nova política, na hora que vier a mudança aí no ICMS, a volta da cobrança do ICMS. Mas deixa eu fazer Muito obrigado. uma última pergunta, Éder. Então, a gente não tem que ficar preocupado com a condição financeira da Petrobras. Em princípio, ela Não, não deve... a empresa melhorou muito a sua saúde financeira nos últimos tempos, né? Então, neste momento, e como a gente começou aqui na conversa, se forem incríveis os compromissos que foram explicitamente colocados, aqueles dois, né? Se alinhar e não permitir internalização com prejuízo, eu acho que aí isso seria uma garantia importante. Talvez seja por isso que o mercado reagiu até positivamente no dia Tá. do anúncio. Ok. Helder, muito obrigado. É um E prazer sempre estar com vocês. para todos aí, até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá. Um abraço.